Salve, salve galera! Muito bom dia! Tô chegando na área hoje, mas é com um giro de notícias, aquele giro rápido com as principais informações envolvendo o Vasco da Gama. E antes de eu prosseguir, peço uma moral nesse trabalho. Sempre que assistir aos nossos vídeos, deixe aí embaixo a sua curtida, compartilhe também e convide outras pessoas a se inscreverem no canal. Quero ver a sua força, viu? Bom, nesse giro de hoje vamos começar falando da reunião do Conselho de Administração da SAF do Vasco, que ocorreu ontem por videoconferência. Lembrando que fazem parte desse conselho, né, pelo lado da 777, o Joss Wander, né, o Andrés Blasquez, o Juan Arciniegas e o Steven Pasco. E pelo lado do Vasco, o presidente Jorge Salgado e o vice-presidente geral do clube, o Roberto Duque Estrada. Muitos temas foram debatidos entre eles, né? Projeções foram feitas, mas nenhuma decisão tomada. Lembrando que o objetivo desse debate era realinhar o orçamento do Vasco e redefinir o planejamento para o restante dessa temporada. Em relação ao futebol, que é o grande questionamento entre os torcedores, né? O carro-chefe, houve um debate no sentido de se aprofundar sobre os aspectos negativos da eliminação da Copa do Brasil, né? Precoce, por sinal, e o que pode ser feito para que o desempenho da equipe no restante da temporada, né, no tocante ao brasileiro, fique dentro do estabelecido. E a conclusão chegada, meus amigos, é que há sim a necessidade da chegada de mais peças para encorpar esse elenco. Na verdade, reforços em 4 setores. Um volante, um meia, um ponta esquerda, né, e um centroavante. Porém, como o executivo Paulo Brax não participou da reunião, o tema não foi assim aprofundado como deveria ser, né? Fique a dúvida aí se tais peças chegariam ainda nessa janela de abril ou se a maior parte na janela de julho. Pelo que o diretor Paulo Brax falou com a imprensa semana passada, a tendência é sim um investimento maior na janela de julho. Haja vista o foco do Vasco, principalmente para o setor ofensivo, né, ser do mercado sul-americano. O clube segue monitorando com os scouts esse mercado, né? A janela fechou e tem esse intuito, né, de pensar algumas peças úteis para o decorrer do Campeonato Brasileiro. O temor, como eu trouxe no vídeo de ontem, é trocar o pneu com o carro andando, né? Em relação aos outros temas, foi falado também da questão do novo sócio torcedor. Os estudos para o programa foram finalizados e faltam agora alguns ajustes rápidos em relação ao modelo envolvendo o sócio estatutário da instituição. E por esse motivo há uma promessa que nos próximos dias seja então lançado. O Estádio de São Januário também esteve na pauta, já vista que é alvo das críticas dos torcedores que pedem a tão sonhada modernização, que até hoje não saiu do papel, né? As últimas informações dão conta de que foi apresentado um plano de manutenção e reformas que estão presentes no contrato da SAF. Já houve, inclusive, uma melhoria no gramado e agora há uma expectativa que outras áreas desgastadas, como os banheiros, passem por melhorias. Mas não há nenhum cronograma traçado ainda nesse sentido. Como eu disse, por hora está muito mais no papel do que nas ações, mas o Vasco cobrou sim um posicionamento nessa reunião e aguarda os próximos movimentos. Uma nova reunião desse conselho está marcada para maio, há uma expectativa que esse encontro seja presencial e além dessa, outras 2 estão marcadas para o segundo semestre de 2023, para que os assuntos do Vasco sejam tratados com mais relevância. Já nessa próxima reunião de maio, deve acontecer também uma apresentação do plano de amortização das dívidas do clube, assim como um orçamento mais detalhado sobre receitas comerciais e vendas de jogadores. Lembrando que nenhuma antecipação do aporte de 120 milhões de reais previsto para setembro, que tinha sido cogitado, foi discutido aí. Por isso, se acontecer, será mais para frente. Bom, vamos voltar agora ao assunto dos reforços. Como eu falei, a 777 está ciente de que o time precisa ser encorpado, os dirigentes do Vasco idem, porém, por conta da falta de verbas para esse momento, né, a tendência é que as contratações não sejam do nível das que foram feitas no início da temporada. A maior parte das novas peças que vão chegar devem ficar para julho, quando o mercado estrangeiro será o alvo. De qualquer forma, o Vasco tem até o próximo dia 20 de abril, ou seja, a partir de hoje, mais 15 dias para buscar alguns jogadores que possam somar esse elenco. Nos últimos dias, muitos nomes foram levantados aí pelos torcedores, por alguma parte da imprensa, e um, em especial, vem sendo a grande sensação do Paulistão.
O meia Luan Dias, esse aí de 25 anos, do Água Santa, o clube de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, e que disputa a final contra o Palmeiras, né? O Luan é um nome bastante cobiçado no mercado da bola neste início de 2023, tem contrato até o final do ano com o Água Santa, e principalmente depois que a janela ampliou até o dia 20 para a contratação de jogadores que disputaram os estaduais, o seu nome ficou em voga, né? Muito se fala que o Botafogo, o Cruzeiro, o Curitiba, Goiás, Corinthians e Santos estejam buscando a sua contratação. Isso sem falar de um clube da China. As últimas informações dão conta de que o Água Santa só aceita uma venda por 50% dos direitos econômicos do jogador após o fim do Campeonato Paulista. Bom, mas para entender então melhor essa situação e saber se de repente o Vasco já fez aquela consulta básica, né? Até porque muitas especulações aí deram conta nos últimos dias, aumentaram muito, né? E por conta dessa extensão da janela e por conta dos apelos do torcedor, e por isso eu fui procurar o staff do atleta. Falei com o empresário Nilson Moura, que é um dos representantes do Luan, e eu perguntei a ele o que ele poderia dizer sobre essas especulações envolvendo principalmente o Vasco, e se já houve alguma consulta nesse sentido. Confira aí o que ele me respondeu. A gente fica sabendo pela imprensa, a gente fica contente, mas a gente não tem nada oficial. Tem o Vasco, o Curitiba, o Goiás, o Corinthians, o Cruzeiro, o Santos. Falaram até o Grêmio também, mas não temos nada oficial. O único time que falou com a gente, ficou de fazer alguma coisa, foi o Santos, mas até agora nada. Bom, meus amigos, como vocês puderam ver aí, por hora nada oficial sobre o Vasco, apenas rumores mesmo, vindo da imprensa e de torcedores. Mas o Vasco, apesar dos pesares, está tentando dar sua cartada final para ver se consegue trazer pelo menos mais 2 peças ainda nessa janela e deixar o restante para julho, como era o objetivo inicial do Paulo Brax e da sua comissão. Nos próximos dias, certamente teremos novidades nesse sentido, pois assim como o Vasco, outros clubes também estão atrás de reforços. E como só pode trazer peças do mercado interno, a corrida fica então mais acirrada. Vamos ficar de olho. Bom, galera, colocando um ponto final então nesse giro de informações sobre o Vasco. A você que me acompanhou aí, meu muito obrigado. E ao longo do dia, vou ficar atento com mais apurações sobre o Vasco, mais detalhes, mais informações. E volto aqui com certeza com mais vídeos para transmitir para você no canal. Valeu? Muito obrigado, aquele abraço e até a próxima.